Na série passada, nós falamos sobre o dual do problema de transporte. Hoje nós vamos falar sobre o dual do problema de atribuição e como esse dual é importante para ajudar a resolver o problema de atribuição na forma ótima. Então, para aprender mais sobre problemas de atribuição, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Mas antes de falarmos sobre o problema dual do problema de atribuição, vamos relembrar o modelo dual do problema de transporte. Aqui está o modelo matemático de programação linear do problema de transporte, que é minimizar o somatório de I e J de CJ vezes X e J, sujeito que para todo I, o somatório em J de X e J vai ser igual à oferta de I, para todo J pertencente a J, o somatório em I de X e J vai ser igual a DJ e as variáveis todas são maiores ou iguais a zero. Para esse problema primal, nós mostramos o problema dual. O que era? Era maximizar um somatório de I pertencente a I, OI, que era a oferta de I, vezes UI, que é a variável. Quer dizer, nós criamos uma variável UI para cada restrição de oferta. Mais um somatório de J pertencente a J, de DJ vezes VJ. DJ é a demanda de J e VJ é a variável dual que nós criamos relativa à segunda restrição do problema primal. E, como nós vimos, a nossa restrição vai ser o I mais VJ é menor ou igual a CJ para todo I e para todo J pertencente às arestas, quer dizer, para todas as arestas. E tanto U quanto o V eram variáveis livres, porque as restrições do primal eram restrições, ou são restrições de igualdade. Sendo assim, qual que vai ser o meu modelo dual do problema de atribuição? Vai ser muito parecido. Por quê? Porque o modelo vai ser quase igual. A única diferença é que, como minhas ofertas e as minhas demandas são unitárias, eu vou substituir aquele OI e aquele DI por 1. E 1 multiplicado por qualquer coisa não vale nada. Então eu vou tirar ali o OI e o DJ, e esse vai ser o meu modelo dual do problema de atribuição. Observe que é praticamente a mesma coisa, só que, como minhas ofertas e minhas demandas são unitárias, eu coloquei 1 ali. E, pelo teorema de folgas complementares, a gente sabe que o x e j asterisco, quer dizer, a variável ótima do primal, vezes a restrição do dual, vezes CJ menos UI menos VJ, o I e o J ótimos, tem que ser igual a zero. Quer dizer, pelo teorema de folgas complementares, a variável do primal vezes a restrição do dual tem que ser igual a zero. Se você não lembra sobre isso, tem uma playlist aqui no canal sobre dualidade, e nessa playlist eu explico direitinho o que é esse teorema de folgas complementares. Mas aqui eu só vou aplicar, tá? Eu não vou explicar demais, eu vou só aplicar. E o que vai dizer isso? Ele vai dizer o seguinte, olha, se a variável x e j for maior ou igual a zero, quer dizer, for básica, então o i mais vj tem que ser igual a cij. Por que isso, Porque se eu pegar lá o cij menos o i menos vj e passar o i e o vj para o outro lado, eles vão entrar com sinal positivo. E, por outro lado, se o x e j for igual a zero, então aquele cij menos o i menos vj, ele pode ser maior do que zero. Se ele pode ser maior que zero, eu posso dizer que o i mais vj ele é menor ou igual a cij. E o que isso significa? Significa que se a gente encontrar um conjunto de variáveis x do primal, u e v do dual, que satisfazem totalmente as condições de ortogonalidade, quer dizer, que elas sejam viáveis no primal, viáveis no dual e atendam o teorema de folgas complementares, então a gente vai ter encontrado o ótimo. E essa que é a ideia que nós vamos usar no nosso algoritmo dual. E como é que a gente usa o algoritmo dual? A solução dual do problema de atribuição é muito fácil de ser encontrada. Eu tenho que encontrar as variáveis u's e as variáveis v's. Mas é muito fácil. Como é que eu faço? A variável i vai ser o menor valor do custo de cada linha. E a variável vj vai ser o menor valor de cada coluna, já subtraído o valor do menor valor de cada linha. Parece complicado, mas vocês vão ver depois que é bem fácil. E eu tenho uma outra propriedade. O que ela fala?
ela fala que se todos os custos são positivos, no nosso caso todos os custos são positivos, se eu achar uma solução que tenha custo zero, então essa solução é ótima. Óbvio, né? Se eu quero minimizar o custo e eu achei um custo que é zero, obviamente essa solução é ótima. Mas aí você pode pensar, professor, mas normalmente os custos não são zero, né? Os custos são maiores do que zero, 5, 6, 7, 8, sei lá. Mas vamos ver que não é bem assim e dá para a gente fazer uma pequena mudança. Então observe esse problema aqui que eu tenho uma matriz 4x4. E essa matriz são os custos de atribuição. Quer dizer, por exemplo, o 5 ali é o custo de atribuir da tarefa 1 para a pessoa 1, ou do homem 1 para a mulher 1, ou da máquina 1 para a pessoa 1. O 9 é do 1 para o 2, o 3 é do 1 para o 3, e assim sucessivamente. E como eu acho que vocês já perceberam, a solução desse problema tem que ter um elemento de cada linha e um elemento de cada coluna. Claro, né? Se eu vou escolher uma pessoa para cada máquina, então cada pessoa pode estar associada a uma máquina e cada máquina a uma pessoa. Então, em cada linha eu tenho que escolher um elemento e em cada coluna eu tenho que escolher um elemento. E toda a solução só pode ser assim. Então, por exemplo, se eu escolher a diagonal principal, que é lá 1, 1, que é 5, 2, 2, que é 7, 3, 3, que é 12, e 4, 4, que é 6, essa solução é 30. Essa solução é ótima? Não sei, mas ela é viável, claro. Eu escolhi a máquina 1 para a pessoa 1, a máquina 2 para a pessoa 2, a máquina 3 para a pessoa 3 e a máquina 4 para a pessoa 4. Mas tem um ponto. Imagine que esse custo ele fosse aumentado de uma unidade em toda a linha 1. Quer dizer, aquele valor 5, ele deixa de ser 5 e passa a ser 6. Aquele valor 9 deixa de ser 9 e passa a ser 10. Aquele valor 3 deixa de ser 3 e passa a ser 4. E aquele valor 6 deixa de ser 6 e passa a ser 7. Se esse custo mudou, mas mudou igualmente para todos os elementos de uma linha, o que eu posso garantir? Eu posso garantir que a minha solução não vai mudar. Se a minha solução ótima, por exemplo, foi aquela solução que era 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4, na verdade eu não sei se é a solução ótima, mas vamos supor que ela fosse a solução ótima. Se ela fosse a solução ótima e eu escolhi o 1, o fato do 1 ter saído de 5 para 6, aquele custo ali saiu de 5 para 6, não vai mudar a minha solução. Claro, se só ele mudou, aí poderia ter mudado a minha solução. Mas que como toda a linha mudou em uma unidade, se eu não escolher aquele 1, eu vou ter que escolher um outro daquela linha. E qualquer outro daquela linha também aumentou de uma unidade. Então a minha solução, que era 30, vai ser 31. Claro, né, o valor vai mudar, mas as células que vão ser escolhidas, né, as atribuições que vão ser escolhidas, não vão mudar. E tanto faz se eu somar em uma, ou em dois, ou em três. A única coisa que tem que acontecer é que todos os elementos dessa mesma linha têm que ser somados pelo mesmo número. Ficou claro, pessoal? Se não ficou claro, depois falem aqui e mandem nos comentários. Mas eu acho que está claro. Quer dizer, se eu tenho que escolher um elemento dessa linha, se todos os elementos subiram de preço e subiram de preço de forma igual, então não vai fazer diferença. Obviamente eu vou gastar mais, mas eu não vou deixar de escolher um para escolher outro, já que todos os preços, não é proporcionalmente, porque não é uma proporção, mas estão igualmente diferentes, igualmente maiores. Mas se isso funciona para se eu aumentar, também vai funcionar se eu diminuir. Óbvio, né? Se aquele 5 lá deixar de ser 5 e passar a ser 4, aquele 9 deixar de ser 9 e passar a ser 8, aquele 3 deixar de ser 13 e passar a ser 2, e aquele 6 deixar de ser 6 e passar a ser 5, então quer dizer que eu vou escolher também o mesmo elemento. Obviamente, o meu custo vai ficar R$1, né? Se a minha unidade for real, vai ficar R$1 mais barato, mas a solução vai ser a mesma. E isso também vai funcionar para a coluna. Quer dizer, se a primeira coluna, que era 5, 8, 6 e 3, passar para 6, 9, 7 e 4, quer dizer, eu subir em uma unidade, também não vai mudar a minha solução. Por quê? Da mesma forma, eu vou ter que escolher sempre um elemento dessa coluna. E escolhendo o elemento dessa coluna, se todos subiram de preço, não vai mudar a minha solução. E, da mesma forma, se uma coluna toda diminuir de uma unidade, a minha solução vai ser a mesma. E pode ser uma unidade ou podem ser duas unidades também, tá? Ou três, tanto faz. Contanto que seja toda a linha ou toda a coluna. Se você está gostando desse vídeo sobre o dual do problema de atribuição, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora vamos calcular as variáveis duais. Como eu falei antes, o valor da variável i vai ser o menor valor de cada linha. Então, na primeira linha, eu tenho 5, 9, 3 e 6. Qual que é o menor valor? É 3. Na segunda linha, eu tenho 8, 7, 8 e 2. Qual que é o menor valor? É 2. Na terceira, eu tenho 6, 10, 12 e 7. O menor valor é 6. E na quarta, eu tenho 3, 10, 8 e 6. E o menor valor é 3. E, como vocês já viram, se eu diminuir toda essa primeira linha em 3 unidades, o meu problema não vai alterar, a minha solução não vai alterar. Da mesma forma, se eu diminuir toda a segunda linha de 2 unidades, também não vai alterar. A terceira linha por 6 unidades também não vai alterar. E a quarta linha por 3 unidades também não vai alterar. E o que isso vai garantir? Vai garantir que em todas as linhas eu tenha pelo menos um valor zero. Óbvio, né? Se eu estou diminuindo toda a linha para o menor valor dela, o local desse menor valor vai ser zero. Então eu estou garantindo que todas as linhas vão ter pelo menos um zero. E até agora eu já calculei o valor das variáveis duais us. E como é que eu faço para calcular o valor das variáveis duais v's? O valor da variável dual v vai ser o menor elemento de cada coluna. Só que o menor elemento de cada coluna já subtraído a linha, já da nova tabela, né? Que era aquela que tinha um zero em cada linha. Então, na primeira coluna, que eu tenho 2, 6, 0 e 0, o menor valor é 0. Na segunda coluna, que eu tenho 6, 5, 4 e 7, o menor valor é 4. Na terceira coluna, eu tenho 0, 6, 6 e 5. O menor valor é 0, vai ser o V3. E na quarta coluna, eu tenho 3, 0, 1 e 3. O menor valor é 0. Observe que a segunda coluna, o menor valor não é 0, né? Então eu vou diminuir dela, eu vou diminuir de todas, mas não vai mudar nada. O que vai mudar vai ser na segunda, que ao invés de 6, 5, 4 e 7, vai virar 2, 1, 0 e 3. Porque eu estou diminuindo todos os elementos dessa coluna por 4, que é o menor valor. E, da mesma forma que eu já dizia que antes eu tinha um zero em cada linha, quando eu fizer isso, eu vou ter um zero em cada coluna. Óbvio, né? Se eu diminuir todas as colunas para o menor valor das colunas, vai ter pelo menos um zero. E se eu tenho um zero em cada linha e um zero em cada coluna, com certeza, eu posso ter uma atribuição onde a soma vai ser zero. E essa que é a ideia. Por quê? Porque essa nova matriz que eu tenho, ela é equivalente à matriz original. Quer dizer, a solução da matriz original, da atribuição na matriz original, vai ser a mesma solução dessa nova matriz. E se eu escolher uma solução que tem custo zero, nessa matriz já alterada, né, essa vai ser a solução ótima, que vai ser equivalente à solução ótima da outra matriz. Obviamente, na matriz original, os valores são diferentes, mas as células, as posições, vão ser as mesmas. Então, observe nesse exemplo. Será que eu consigo achar uma solução que tem custo zero nessa nova matriz e que tenha um zero em cada linha e um zero em cada coluna? Eu acho que eu consigo, né? Vamos lá. A célula 1, 3, ela é zero, então eu posso escolher ela. Então, se eu escolher ela, eu não vou poder escolher mais nenhum elemento da linha 1 e nenhum elemento da coluna 3. E posso escolher também o 2, 4, que tem um zero ali. E eu vou ter que cortar toda a linha 2 e toda a coluna 4. Posso escolher também o 3, 2, que é zero, cortando toda a linha 3 e a coluna 2. E posso escolher o 4, 1, que é zero. Quer dizer, esses 4 zeros aqui, se eu somar, a soma vai dar zero. E como eu achei uma solução só com zeros, essa solução vai ser a solução ótima do meu problema, que equivale, se eu te voltar para a matriz original, aos custos 3, 2, 10 e 3, que vai dar 18. Então, na solução original, obviamente, o custo é 18, mas eu achei esse custo 18 encontrando zeros nas linhas e nas colunas, de forma que em cada linha só tem um zero e em cada coluna também só tem um zero. E essa que é a ideia do nosso algoritmo dual, que nós vamos ver no próximo vídeo. E observe que nós fizemos essa atribuição meio que chutando, né?
Mas existe uma forma mais eficiente de fazer isso. Qual que é? Eu sei que cada linha e cada coluna vai ter pelo menos um zero, né? Isso já está garantido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar a primeira linha. Essa primeira linha tem um zero e somente um zero? Tem. Na posição 1, 3. Então, se ela só tem um zero, então eu vou escolher essa célula e marcar a linha e marcar a coluna. Aí eu olho de novo. Na segunda linha, só tem um zero também. E eu não conto já essa parte marcada, né? Essa parte marcada foi excluída. Então, do que sobrou, também só tem um zero, que é na célula 2, 4. O que eu vou fazer? Eu vou marcar essa célula e vou marcar a linha e a coluna. Na terceira linha, eu tenho dois zeros. O que eu faço? Dois zeros é difícil. Qual que eu vou escolher? Então, como tem dois zeros, eu vou pular e vou escolher a quarta linha. A quarta linha tem somente um zero. Ela tendo um zero, eu marco esse zero, quer dizer, marco essa linha e marco essa coluna. E agora, na segunda coluna, né, só sobrou um zero. Aí eu posso marcar esse zero e resolver a questão. E agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra forma de fazer essa atribuição. Vamos escolher a primeira linha e tem um zero lá. Ah, tem um zero, beleza. Marquei a linha e a coluna. Vou para a segunda linha. Dos que sobraram também só tem um zero. Marquei aquele zero, cortei a linha e cortei a coluna. Aí eu vou para a terceira linha. A terceira linha tem dois zeros. O que eu vou fazer? Vamos dizer que eu escolho o primeiro. Se eu escolher o primeiro zero da primeira linha, que é a célula 3, 1, eu vou ter que marcar a linha e a coluna. E só vai sobrar uma célula 3 ali, que é diferente de zero. Quer dizer, nesse caso, eu não consegui fazer a atribuição. E qual que foi o meu problema? O meu problema foi que eu escolhi de forma errada as células que vão participar da minha atribuição. E como é que eu faço para tentar minimizar esse problema? Eu uso um critério para escolher. E qual que vai ser o critério? Eu só vou selecionar uma linha ou uma coluna se ela só tiver um zero nessa linha. Então, por exemplo, a primeira linha, voltando do início, ela só tem um zero, que é na célula 1, 3. Aí eu marco a célula e marco a linha e a coluna. A segunda também só vai ter um zero, que vai ser na célula 2, 4. Marco a linha e a coluna. A terceira tem dois zeros. Aí o que eu faço? Eu pulo. Tenho que escolher pulo. Vou passar para a quarta. Na quarta só tem um zero, que é na 4, 1. Então eu marco ela, marco a linha e a coluna. Aí só vai sobrar a célula 0 ali, que sobrou, né? Daquela célula 3, 2. Aí eu vou marcar ela e vou ter a minha atribuição. Então uma regrinha que você tem que saber, que é fácil de fazer, é para achar a atribuição, sempre escolhe as linhas e as colunas que só tem um zero. Se tiver mais de um zero, você pula e depois tenta retornar. Isso é uma forma fácil de achar uma atribuição. Não vai dar certo sempre, mas já ajuda bastante para achar atribuições para o problema de transporte. E esse foi o nosso vídeo sobre as propriedades do dual e como achar uma solução ótima para o problema de atribuição, só escolhendo as variáveis com custo reduzido, nesse caso a gente chama de custo reduzido zero, na nova matriz do problema de atribuição. E vimos que, quando a gente não acha fácil, uma forma de fazer é sempre escolher as células que têm somente um zero, ou na linha ou na coluna, e atribuir esses valores primeiro. Mas como vocês vão ver no próximo vídeo, nem sempre somente isso dá certo. Então no próximo vídeo a gente vai ver um exemplo mais elaborado que resolve esse problema, tá bom? Então até o próximo vídeo.